Olá, aluno redator, seja bem-vindo para a nossa primeira videoaula de redação aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre as situações que levam a nota zero, ou seja, você vai aprender como não zerar a redação do Enem. Dentro do manual, nesse módulo, situações que levam a nota zero, a gente encontra esta hierarquia aqui. Nada mais é que uma listagem de possíveis situações que podem levar ao zero dentro de um texto. E o corretor, ele avalia de cima para baixo, começando com formas elementares de anulação, o chamado FEA. Vários são os casos que podem levar a sua redação a ser avaliado como FEA. Por exemplo, você assinar a sua prova. Prova assinada não é aceita de forma alguma dentro do Enem. Nem que você coloque só o primeiro nome, primeiro e último nome, a sigla do seu nome, não é aceito. Você não pode assinar a sua prova, até porque isso poderia ferir a credibilidade do exame. Não se pode saber quem foi que fez, para não beneficiar ninguém, nem prejudicar também. Um outro caso que não é aceito é o caso do desenho. Você não pode fazer nenhum desenho na sua redação. Tem vários casos que as pessoas fazem uma estrela, um símbolo do infinito e acaba zerando a redação. Tem casos que a pessoa faz uma prova inteira, coloca as 30 linhas, mas faz um desenho de uma estrela no final ou um símbolo do infinito. Isso prejudica, a pessoa zera a redação por causa desse desenho. Não é permitido desenho no Enem. Outra coisa que o Enem não aceita e avalia como fé são números isolados do corpo do texto. Você não pode usar, por exemplo, a tua redação, a tua folha de redação oficial para fazer uma conta lá no finalzinho. Ah, mas eu coloquei no finalzinho, na última linha. Zero também, não pode. Outra coisa que não pode, colocar um sinal gráfico que não faz parte do texto. Colocar uma hashtag, por exemplo, um ponto de exclamação, qualquer coisa que não esteja ligado ao texto. Se estiver isolado na parte da redação, naquele quadro das 30 linhas, se você fizer isso, é zero também. Há casos também de anulação proposital, ou seja, o participante escreve algumas linhas, mas ele não gosta do que escreveu, vai lá e sai riscando tudo. Quando isso acontece, é um caso de anulação proposital, então tira zero também. Recusa explícita de escrever a redação. Lá na página 41 desse módulo, no exemplo 25, você vai encontrar este exemplo aqui, em que o candidato fica processo em andamento, processo em andamento, processo em andamento, ou seja, isso é uma recusa de escrever a redação. Zero também. Texto ilegível, um outro caso que pode levar ao zero. Há 3 formas de ser considerado um texto ilegível. Não se identifica sequer configuração de letras, identificam-se letras, mas não formação de palavras, ou se identifica apenas uma ou outra palavra legível, mas não o suficiente para que o texto seja avaliado normalmente. Todos esses 3 casos são casos que vão te levar ao zero. E o último caso de fé são textos em que predomina uma língua estrangeira. Ou seja, vamos supor que o participante escreveu 15 linhas, mas 8 dessas linhas estão em espanhol, ou em inglês, ou em francês. Se isso acontece, o texto é anulado também, zero. Seguindo a nossa hierarquia, a gente tem a cópia. Ou seja, se o corretor não verificar que tem nenhuma forma elementar de anulação, ele vai verificar se o texto não tem cópia. O que seria a cópia? Quando o participante não tem mais de 7 linhas de produção própria e sim uma predominância de textos copiados, dos textos motivadores ou de qualquer outra parte do caderno de questões, ele tem a nota zero. O texto dele, a nota dele é anulada por causa disso. E dando sequência à nossa hierarquia, nós temos a fuga ao tema. O que seria fugir do tema? Seria quando o participante produz um texto que não resvala nem mesmo ao assunto ligado à frase temática. Ano passado, nós tivemos o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Participantes que escreveram um texto que não falavam de cinema, que não falavam de democratização do acesso, fugiram completamente do tema, ou seja, não conseguiram ficar nem perto de um assunto que esteja ligado à frase temática. Então, tiraram zero. Ou seja, se você fugir do tema, é zero. E o penúltimo caso que leva a nota zero é o não atendimento à tipologia textual, o NAT. O que seria isso? É quando o participante escreve um texto que não apresenta predominantemente características do texto dissertativo ou argumentativo. Ou seja, é um participante que escreve um texto que predomina-se a narração, que predomina-se a descrição ou qualquer outro tipo textual que não seja dissertação argumentativa. Se você faz isso, você tira zero no Enem. E a última situação que leva ao zero é a parte desconectada, também chamada de PD. Ou seja, para o avaliador considerar a parte desconectada, ele tem que levar em consideração toda essa hierarquia aqui. Não pode ser nenhum outro caso. Se o texto tiver PD, mas também tiver um FEA, tem que ser avaliado como zero por causa do FEA. O primeiro caso de parte desconectada são os impropérios e a zombaria.
Muitos participantes se perguntam se eles podem fazer críticas ao governo, ao presidente, a algum ministro, e se perguntam se isso faria com que ele tirasse 0. E aí eu te respondo, depende de como você vai falar. Se você ofender, se você zombar, se você utilizar de um impropério contra esse governo, contra essa figura pública, contra ao chefe de Estado, por exemplo, você vai tirar 0. Você pode fazer críticas ao governo, pode fazer críticas à forma como o país é administrado, mas você não pode ofender, você não pode utilizar-se de impropérios. Um outro caso de parte desconectada é a identificação do participante no corpo do texto. A gente falou que seria a forma elementar de anulação quando o participante assina a prova. Você não pode assinar. Mas você também não pode se identificar dentro do corpo do texto. Lá no texto colocar eu me chamo fulano ou colocar alguma coisa que se identifique, você coloca o seu nome ali. Você não pode fazer isso, senão você vai tirar 0 também. O participante não pode fazer uma reflexão do seu desempenho ou sobre a prova dentro do texto. Se você faz isso, você tira 0. Uma outra coisa que você, como participante, não pode fazer é deixar um recado ou um bilhete ou para a banca ou para o corretor. Se você faz isso, você vai anular a sua prova. Outro caso de parte desconectada é oração ou mensagem religiosa. Você não pode fazer uma oração, você não pode pedir a Deus para que ele te ajude a tirar uma nota 1000. Muito pelo contrário, se você faz uma oração, se você deixa uma mensagem religiosa, você tira 0. Mensagem política também não é permitido na prova do Enem. De novo, você pode fazer críticas ao governo, você pode citar algo político dentro da redação, desde que esteja atrelado ao assunto, desde que esteja atrelado ao tema, ao seu projeto de texto. Se estiver totalmente desconectado do que você escreveu sobre o tema, sobre o assunto, você tira 0. Você também não pode colocar um trecho ou texto sobre outro assunto ou qualquer mensagem desconectada. Qualquer coisa que você vai escrever que não esteja atrelado ao seu texto, à sua tese, ao assunto, ao tema, esteja solto ali, você não pode colocar, senão você vai tirar 0. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Fiquem atentos que nas próximas semanas eu vou lançar um vídeo por competência, tá certo? Sigam a gente nas nossas redes sociais e até a próxima, redator!